salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, São Jorge, podemos sentar. Queridos e amados irmãos, irmãs em Cristo, queridas famílias aqui presentes na nossa celebração, também os que estão rezando conosco aí na sua casa, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, o autor dessas palavras que nós acabamos de ouvir, possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para compreender a profundidade do ensinamento de Jesus através dessa parábola de hoje. Quando nós nos deparamos com Cristo, Ele nos desafia, Ele nos encara, Ele nos convida a fazermos o seu caminho. E hoje, mais uma vez, Ele demonstrou isso, com essa parábola extraordinária, rica em ensinamentos. A parábola dos operários das várias horas. A primeira turma foi contratada de madrugada. O evangelista São Mateus não precisa o horário. Então, de 1h até amanhecer o dia, até as 9h, que a segunda turma será contratada, encaixa-se nesse horário os primeiros, a primeira turma. Depois, o grupo das 9, das 12, das 15 e das 17 horas. E o salário que foi tratado para com eles é algo que ultrapassa a lógica que reinava no tempo de Jesus. Para nós entendermos a profundidade da parábola, nós temos que voltar um pouquinho lá no contexto em que Jesus vivia. Então, para vocês terem uma ideia, uma moeda de prata, na época de Jesus, era pago por um mês de trabalho. Um mês de trabalho ganhava uma moeda de prata. Então começa por aí. O coração de Deus é estrondoso, o coração de Deus é extremamente misericordioso. E Ele dá uma moeda de prata por algumas horas de trabalho. Esse é o primeiro ensinamento. Deus está muito além da nossa lógica humana. Deus não sabe trabalhar com mixaria. Deus trabalha com magnitude, grandeza de coração. Deus se doa não pela metade, Deus se doa por inteiro. Então, quando Ele combina com a primeira turma uma moeda de prata, Ele já estava fazendo algo exorbitante. Se isso já era muito para quem começou de madrugada, vamos dizer lá 4, 5 horas da manhã, é escandaloso o grupo que chegou 5 horas da tarde ganhou a mesma quantidade. Isso deixou os operários da primeira hora, como nós ouvimos aqui, revoltados. Aí a gente pensa num primeiro momento, será que eles não têm razão de se revoltarem? Aí quando nós saímos da parábola e entramos no que Jesus quer nos ensinar, nós vamos pedir perdão por pensarmos assim, por nos sentirmos injustiçados por Deus. Primeiro, quando eu me sinto injustiçado por Deus, eu estou admitindo que Deus falha. E Deus não pode falhar, Ele é Deus justamente por isso. Deus não dá para alguém algo diferente, porque todos somos iguais perante Ele.
Então essa primeira lição da grandeza do coração de Deus é para deixar-nos tranquilos de que no coração dele todos nós cabemos. Se aceitarmos o seu convite, todos nós cabemos. Então nós tiramos a parábola agora e vamos chegar onde Jesus quer que nós cheguemos. Quem são esses operários da primeira hora? E quem são os operários da última hora? Eu creio que talvez a maioria que está aqui na igreja hoje, por tradição aqui da paróquia São Jorge, 55 anos celebrou esta semana passada. Creio que a maioria de nós estamos dentro dessa faixa etária. Você que está rezando conosco em casa, os operários da primeira hora são aqueles que tiveram, como nós, o privilégio de nascer na Igreja Católica. O privilégio de ouvir, desde pequenininho, os ensinamentos da igreja. De aprendermos o sinal da cruz no colo da nossa mãe, do nosso pai. De aprendermos as primeiras orações com eles. Estes são os operários da primeira hora. Os operários das 9 horas são aqueles que vão conhecer Jesus na adolescência, na catequese. A primeira vez que eles vão ouvir falar de Jesus. Eles têm o mesmo direito que nós da primeira hora temos. E aí vai chegar o grupo do meio-dia, aqueles que vão encontrar Jesus na metade da vida. Talvez 30, 40, 50 anos eles viveram longe de Deus. E aos 50 anos eles tiveram a oportunidade de fazer parte da vinha do Senhor. E receberão a mesma moeda. Às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, são aqueles que vão encontrar Jesus quando estiverem mais para lá do que para cá. Eles já viveram uma boa parte da vida, falta um pouco tempo para se encontrar com Deus, e o Senhor passa e o chama e oferece a eles uma moeda de prata. E agora, pasmem, alguns vão encontrar o Senhor alguns instantes antes da morte. Estes são os operários da última hora. Por isso nós não podemos nos escandalizar com Jesus. Aqueles que vão conhecer o Cristo, quem sabe numa cama, num leito de hospital. Aqueles que vão conhecer Jesus depois de passarem por experiências onde viram a sua vida fugir de suas mãos, e que no respiro de um coração arrependido, eles aceitarão o convite do Senhor e receberão também uma moeda de prata, igualzinho àqueles que levantaram de madrugada e serviram ao Senhor. E oxalá, queira Deus que nós não nos escandalizemos com essas pessoas, porque o nosso modo de ver não é o modo de ver de Deus. Louvemos ao Senhor se nós nascemos num lar cristão e aprendemos as verdades do reino desde o berço. Mas louvado seja Deus por uma multidão que vai conhecer o Senhor nos últimos instantes da sua vida. O que cabe a nós? Julgá-las, condená-las, sentirmos-nos melhores do que elas de forma alguma. Pelo contrário, só podemos pedir a Deus a graça de sermos gratos a Ele por tão grande presente, de poder conhecê-lo ainda crianças. E o convite que fica para nós hoje, quanto família, nós que estamos aqui na Semana Nacional da Família, é justamente buscarmos agora os operários da última hora. Muita gente ainda não conhece Jesus. Embora o Brasil, no papel, seja considerado o maior país católico do mundo, ainda tem muita gente que não conhece Jesus de verdade. Por exemplo, hoje nós rezamos o salmo conhecido por muita gente, o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, o pastor que me conduz e nada me faltará. Mas muita gente não conhece ainda o bom pastor que tem. Esse pastor que extravasa sua misericórdia
nesta simbologia da moeda de prata, por um mês de trabalho pago por algumas horas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos ajudar essas pessoas, vamos convidá-las. Se vocês viram, o último grupo ficou até aquele horário, e quando o patrão perguntou por que vocês não foram, a resposta deles nos assustam, porque ninguém nos convidou. Então nós estamos na Semana Nacional da Família. Que tal, como gesto concreto, nós convidarmos alguém para vir? Ainda dá tempo, nós estamos na metade da Semana Nacional da Família. Convidar não faz mal nenhum. Não tem problema nenhum. Se a pessoa não não aceitar, não tem problema. Mas eu fiz o que faltou para o grupo da última hora. Ninguém nos convidou. Não podemos obrigar ninguém de forma nenhuma. Nem Deus nos obriga a amá-lo. Mas um convite nós podemos fazer. Então deixo para vocês um desafio. Você tem até domingo, nós vamos encerrar a Semana Nacional da Família. Convite. Não custa nada convidar. E pode ser que quando essa pessoa vier, ela chegue para você e diga: muito obrigado que você me convidou. Eu vou começar a caminhar agora. Porque a gente sempre às vezes pensa: não vou convidar para não ofender. Não tem problema, não ofende ninguém quando a gente convida. Nós podemos ofender alguém quando nós obrigamos, mas convidar não. Eles dizem: ninguém nos convidou. Essa é a palavra. Então, que a Mãe Santíssima, São José, intercedam por nós, exemplo de família, para que nossas famílias também possam ser anunciadores do amor misericordioso de Deus, e essas pessoas que estão sentadas na praça esperando possam também receber a moeda da misericórdia, do amor, da ternura de Deus, de uma vida nova com Ele. Não precisamos esperar que caia alguma coisa do céu e diga para nós: faça isso. O Senhor está falando claramente na palavra dele. Então, fica aí o convite para que nós possamos ajudar Jesus a salvar aqueles e aquelas que podem ainda ganhar essa moeda de prata nos últimos instantes da sua vida. Estamos nas mãos dele. Não sabemos quanto tempo nós temos, mas nós sabemos que nós podemos fazer o bem enquanto estamos aqui. Que Ele nos conceda essa graça e nós sejamos fiéis e gratos pelo grande presente que Ele nos concedeu de caminharmos com Ele. Assim seja. Amém. Vamos fazer